Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos extremistas, fascistas, conspiradores do mal e orgulhosos membros do fã-clube do Boleto Pago em Dia. Tudo bem com vocês? Pega o seu café, ajeita a postura na cadeira e segura o riso porque hoje a militância disfarçada de jornalismo entrou em colapso total. Eu estava chorando até agora. Eu parei de chorar agora. Sabe aquele momento clássico do filme B, em que o vilão percebe que o plano diabólico deu terrivelmente errado e começa a esmurrar todos os botões do painel de controle ao mesmo tempo? Pois é, o consórcio do amor está vivendo exatamente o seu momento Thanos vendo a manopla vazia, enquanto tenta entender como a picanha metafórica virou abóbora podre. Vamos colocar as cartas na mesa sem anestesia, porque a esquerda caviar, a patota da isentosfera e a nossa gloriosa mídia tradicional estão arrancando os cabelos, rasgando as vestes e tomando Rivotril de canequinha nas últimas semanas. A resposta é tão simples quanto dolorosa para o ecossistema estatal. A terrível, assustadora, imperdoável pesquisa eleitoral. Saiu a última pesquisa do Instituto GERP e, meus amiguinhos, o choro na redação do Projac deu para ouvir até do espaço. O 01, o príncipe herdeiro do chocolate, Flávio Bolsonaro, aparece simplesmente na frente do nosso querido Mula, o pai da pobreza e mãe dos impostos, num eventual segundo turno. É empate técnico dentro da margem de erro? Claro que é, mas adivinha quem está numericamente cravado na frente com 46% contra 45% do descondenado de Garanhuns? Ele mesmo, o homem do chocolate. E o mais espetacular é assistir a ginástica mental da esquerda tentando emplacar o discurso de que não, veja bem, o Flávio é fraco, ele não tem chance, ele derrete no primeiro calor. Ora. Se o rapaz é tão irrelevante assim, se ele é carta fora do baralho, por que esse desespero descontrolado? Por que ligar a metralhadora de estrume e gastar toda a munição da artilharia pesada contra ele? A verdade é que o pavor da volta do fantasma do bolsonarismo está fazendo o consórcio perder o sono e o rumo de casa. E convenhamos, os números não mentem, ao contrário da narrativa oficial. A desaprovação do governo do vovô garoto já furou o teto dos 50%. Mais da metade do país olha para Brasília hoje e não vê um governo, vê um festival de comédia pastelão custeado com o nosso dinheirinho suado. E aí, meus caros, quando a Matrix percebe uma falha grave na narrativa, o que o sistema faz? Ele aciona imediatamente os agentes Smith do jornalismo militante. Como um relógio suíço da cara de pau, a grande imprensa foi chamada no Saibro para executar a Ordem 66 e assassinar a reputação do Flávio antes que ele peça música no Fantástico. E o escolhido para soltar a grandiosa bomba atomicamente broxa da semana foi o portal Metrópolis. A manchete era digna de um thriller de espionagem barato dirigido pelo Michael Bay. Bomba! Urgente! Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 bilhão em notas para empresas usadas no esquema de Vorkari do Banco Master. Nossa, parem as máquinas, chamem a SWAT, avisem a Interpol. O Flávio tá lavando dinheiro em praça pública com carriola e nota fiscal. Calma, militante, respira no saquinho, porque aqui no canal a gente não sofre dessa preguiça crônica que afeta a redação dos portais e a gente teve o trabalho sobre-humano de fazer algo revolucionário, ler a matéria além do título chamativo. E o que a gente descobre? Que a famigerada bomba era, na verdade, uma biribinha molhada. Um verdadeiro flop espetacular. Um roteiro tão mal escrito e murcho que faria a temporada final de Game of Thrones parecer uma obra-prima da teledramaturgia mundial. Vem comigo, deixa eu explicar essa presepada desenhando bem devagar, porque a turma do amor costuma ter uma dificuldade severa com lógica básica e matemática do ensino fundamental. A matéria espalhafatosa falava de 3 notas fiscais, apenas 3. Somadas dariam um valor mágico de 1,5 milhão de reais. Só que tem um pequeno detalhe, uma bobagemzinha técnica, sabe? Que a manchete esqueceu de mencionar na capa e preferiu esconder lá no porão do texto. 2 dessas notas, no valor absoluto de 500 mil reais cada uma, direcionadas a uma empresa chamada Copenhagen, foram canceladas. Isso mesmo que você ouviu, meu caro espectador pagador de imposto sobre imposto. Canceladas. O escritório do Flávio foi consultado para prestar um serviço de advocacia, a negociação não evoluiu, o cara olhou e disse, não quero brincar disso.
declinou do trabalho e cancelou a emissão da nota no sistema. Vocês têm noção do que significa uma nota cancelada no mundo real? Aquele mundo onde as pessoas acordam cedo, trabalham, produzem e pagam impostos em vez de viver de verba publicitária estatal? Significa que não houve prestação de serviço e não houve pagamento. Zero, nada, niente, nada de nada. É rigorosamente a mesma coisa que você abrir o aplicativo, pedir um Uber, cancelar a corrida 10 segundos depois porque o motorista estava longe e a Globo fazer uma reportagem de 10 minutos no Jornal Nacional te acusando de ter atropelado uma velhinha na Avenida Paulista com o carro que você nem sequer entrou. É de uma canalice jornalística que beira a esquizofrenia pura. Aí sobrou a terceira nota de R$500 mil. Ahá, pegamos o vilão! Gritou o estagiário militante salivando no teclado. Essa nota de fato foi emitida e mantida, porque o serviço de advocacia foi efetivamente prestado para uma empresa de contabilidade chamada Contábil Correia. Mas veja bem, Esganiça-se o jornalista da Veja, Metrópolis, Mídia Ninja. essa empresa prestou serviços para o Vorcaro. Pelo amor dos meus filhinhos, a Contábil Correia é simplesmente um escritório contábil gigantesco em São Paulo que atende a mais de 200 empresas. 200! A métrica de investigação dos caras é a seguinte: se o sujeito perigoso leva o cachorro dele num veterinário X e o Flávio Bolsonaro leva o cachorro dele no mesmo veterinário, pronto, estão lavando dinheiro juntos através de ração para Golden Retriever. Se o Coringa compra pão na mesma padaria que o Batman, logo o Batman é sócio fundador da Legião do Mal. Dá vontade de pegar o diploma desse pessoal e usar como raspinha de papelão, porque não serve nem para embrulhar peixe no mercado. E aqui entra a parte mais cômica da comédia trágica. Vocês já viram na história da humanidade algum criminoso passar recibo e emitir nota fiscal eletrônica do crime? Imagina a cena. O sujeito está lá no meio do escambo ilícito e manda: Para tudo, Tonho. Deixa eu emitir uma nota fiscal da nossa propina aqui no site da prefeitura. Qual é o seu CNPJ mesmo? Quer que eu destaque o ISS retido na fonte? Pelo amor de Deus. Crime se faz na surdina, em mala de rodinha, em cueca, em bunker cheio de mala em Salvador. O Flávio emitiu nota fiscal no escritório de advocacia dele. Serviço lícito, declarado, tributado e absolutamente privado. Hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor, nem a minha defesa, nem a minha nota vocês colocam no ar. Mas calma, meus amigos, porque a cereja desse bolo de chorume midiático ainda estava por vir. E quando veio, trouxe um plot twist digno do diretor M. Night Shyamalan, depois de tomar 3 doses de tequila. Prepara o peito para tanta hipocrisia concentrada. O portal Mentirópolis fez aquele carnaval, soltou rojão, fez dancinha no TikTok porque o Flávio cancelou notas para essa tal de Copenhagen, alegando que a empresa estaria enrolada em esquemas. Acontece que a internet não perdoa e os detetives do X, o antigo Twitter, foram puxar a capivara do próprio jornal. E adivinhe só quem emitiu nada menos que 6 notas fiscais para essa exata mesma empresa Copenhagen no ano de 2025. E detalhe, não cancelou nenhuma. O próprio Metrópolis. É o puro suco do meme do Homem-Aranha apontando para o Homem-Aranha. Os caras faturaram 1,2 milhão de reais da mesmíssima empresa que eles usaram para tentar criminalizar o filho do Bolsonaro. O dinheiro que entra no caixa do Metrópolis é limpinho, cheiroso, abençoado, tem aroma de lavanda do campo. Mas o dinheiro que o Flávio nunca recebeu, porque teve a humildade de cancelar a nota, é fruto de um complô internacional de lavagem de capitais intergalácticos. É um nível de vergonha alheia que dá vontade de fechar os olhos. Chega a dar pena de verdade. Faltou um pingo de comunicação entre o departamento de militância da redação e o setor de contabilidade do portal.
E para fechar esse combo de absurdos com chave de ouro, fica aquela perguntinha básica que nenhum jornalista de checagem tem coragem de fazer. O Flávio não tem rigorosamente nenhuma investigação contra ele nesse caso. Zero, inquérito nenhum. Como é que o sigilo fiscal e bancário da empresa dele foi parar na mesa de um colunista de fofoca política? Algum burocrata do Estado, com o coração cheio de amor e carteirinha do partido no bolso, acessou o sistema restrito, quebrou o sigilo do cara de forma criminosa, clandestina e vazou para a imprensa. Tudo com finalidade puramente eleitoral e panfletária. Se tivessem feito essa exata mesma devassa com o Lulinha e suas consultorias milionárias de falar com peixes, o Xander Clayson já tinha mandado a PF invadir 3 redações antes do meio-dia e o Gilmar Mendes estava na TV decretando estado de sítio contra o fascismo fiscal. Mas, como é contra a família do ex-presidente Bolsonaro, a turma do Estado Democrático de Direito aplaude de pé e pede bis. A moral da história, meus caros leitores de nota cancelada, é que o sistema está em pânico generalizado. Essa semana eles atiraram com o maior canhão que tinham no arsenal e a culatra explodiu no rosto deles. Vão inventar, vão contorcer a lógica, vão quebrar sigilos na calada da noite, vão tentar ligar o Bolsonaro até ao afundamento do Titanic. E sabe por quê? Porque o candidato que assusta os pesadelos do consórcio hoje atende pelo nome de Flávio Bolsonaro. Eles sabem que contra o PT, num cenário de polarização pura, com o governo atolado em gastança, inflação maquiada, impostos surreais e, sim, corrupção, a oposição nada de braçada. Então, meus amigos, estoure a sua pipoca, prepare o refrigerante, porque o desespero deles é a nossa melhor fonte de entretenimento diário. Se a imprensa militante está batendo com tanta raiva, é porque a pesquisa doeu no fundo da alma. Eles atiram pedras e ilações furadas. A gente dá risada, aponta as notas canceladas e mostra o recibo da hipocrisia deles. No final das contas, a velha imprensa lulista é exatamente igual ao Muttley. Vive babando pelo dique vigarista de 9 dedos, arma mil trapaças contra a oposição, toma um tombo ridículo no final e ainda fica resmungando no canto querendo medalha, medalha, medalha de verba estatal. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.